Pronto, boa noite, pessoal. Terça-feira hoje, nossa segunda aula da semana. Semana que estamos tratando mais especificamente de alguns pranayamas descritos por Swami Kuvalayananda no livro Pranayamas. Então hoje a gente vai seguir para um próximo pranayama. A gente falou de Brahmari, né? Falamos de Brahmari, falamos de Ujjayi e falamos de Brahmani, Ujjayi. Ai, gente, tentem me lembrar. Brahmani e Ujjayi. Ujjayi nós falamos ontem, sim. Como teve. Tá tendo esses feriados, tô ficando um pouco confusa. Mas a gente tá passando por diversos pranayamas. E hoje a gente vai passar por Mursha. Mursha, pessoal. É um pranayama que eu já passei para vocês. É um pranayama que tem um grande foco na pausa respiratória. Então, eu acho que ele tem um potencial imenso de concentração e calmante, enfim, várias coisas. A gente vai ler o que o Sônico Valeriano fala aqui. Beleza? Então, a gente vai ter toda uma prática de asanas para depois chegar na nossa prática do Mursha Pranayama e depois a nossa meditação. Ok? Antes de começar, vamos entoar o nosso mantra Sahanava Vatu. Fiquem à vontade para entoar comigo. Om Sahanava Vatu. Sahanau Bunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos o nosso estudo unidos. Então vamos lá, vamos ver o que o Swami Kuvalayananda fala aqui sobre Mursha. Ele começa, pessoal, trazendo um trecho da Rata Pradipika que diz o seguinte: ao final de Puraka, então nós sabemos que é inspiração, a pessoa deveria se firmar em Jalandhara. Jalandhara Bandha, pessoal, a trava de queixo. Então, exalar vagarosamente. Esse pranayama se denomina Murchana. Ele leva à perda de consciência e é prazeroso. Puxa, então, que coisa interessante, né? Essa questão da perda de consciência. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Como sempre, Kvalananda começa a tratar sobre o nome, né? Do pranayama. E é isso, justamente ele está falando que a gente estuda essa técnica justamente a partir dessa perda de consciência. E é uma coisa que fica parecendo estranha, mas ele até diz o seguinte: no Hatha Yoga, diz que se essa perda de consciência tem algum valor espiritual, ajudando na meditação. Na realidade, algumas tradições chegam a administrar algumas drogas junto com a prática do pranayama para alcançar essa perda de consciência. Obviamente não é o que nós faremos, mas só para vocês saberem que existem vertentes, sim, em que isso existe. E aí ele vai dizer que nesse pranayama, né, o movimento da respiração é paralisado por meio de uma prática bem estabelecida. E aí tem que existir alguma destreza e especialização da parte do instrutor e da pessoa que está praticando, né? E também
um uso apropriado de dieta e posturas yógicas. Então, ele está falando sobre essa questão dessa introdução de certas drogas aí dentro da técnica de pranayama, ok? Mas, pra gente isso não tem nada a ver. Pra gente, a gente só vai entender essa questão de murcha, porque murcha significa a perda de consciência, mas essa questão das drogas a gente vai deixar para outras pessoas que querem trabalhar com isso, né? Sem problema nenhum também. E aí, para a gente entender melhor essa técnica, eu sei que a gente já fez juntos, mas eu quero ler o que a Ananda diz aqui. Ao final de uma profunda inalação, a pessoa praticante, ele vai fazer com baca, então, essa pausa respiratória, com Jalandhara, a chave, né, que vocês já conhecem. Assim como em outros tipos de pranayama. Mas, neste caso, Jalandhara deve ser tão firme e forte e deve ser mantido por tanto tempo que chegue a causar uma espécie de estupor. Então, pessoal, a gente fica mais tempo, porque normalmente, quando a gente está fazendo um pranayama e aí rola Jalandhara, a gente solta para poder fazer a expiração. Mas no caso de murcha, a gente segue em Jalandhara durante a expiração. Por isso que ele fala que existe um tempo maior em Jalandhara. E aí ele fala, sem dúvida, não haverá estupor em uma única rodada de murcha. Porém, ao realizarmos um grande número de rodadas, toda vez que nos sentamos, e ao darmos continuidade a essa prática no dia a dia, ela nos levará a uma condição mental que equivale à perda de consciência. Dizem os Hatha Yogis que essa condição mental não é apenas prazerosa, mas também ajuda na concentração, por excluir todas as perturbações sensoriais e por deixar a mente livre de associações com ideias. Então, novamente, pessoal, por mais que os efeitos desse pranayama possam ser sentidos em uma prática, é com a prática diária e intensa que se alcançam os maiores níveis, né, de efeitos mesmo. Então, normalmente depois de fazer murcha em uma prática, algumas vezes, poucas vezes, a gente já consegue sentir algo mais calmo, algo mais focado na mente. É muito mais fácil de seguir para uma meditação. Mas, obviamente, se a gente praticar bastante, isso vai se elevar até esse estado que ele diz que é semelhante ao estado de perda de consciência. Tá bem? Mas lembrando, pessoal, a gente fala para ficar em Jalandhara, segurando o ar e depois expirando, mas caso seja extremamente desconfortável para você ficar em Jalandhara, caso você não consiga manter com baca por muito tempo, tudo bem. Isso tudo é uma questão de ir aprendendo cada vez mais e de ir desenvolvendo cada vez mais a técnica no seu corpo. Assim como lá em Ujjayi, a gente não começa com baca no meio do Ujjayi. Por quê? Porque já é uma técnica que está fazendo uma tensão grande na região da glote. Então, a gente prefere que você se acostume com o Ujjayi primeiro, sem a pausa respiratória, para depois inserir. Aqui em Murti é a mesma coisa. É preferível que você faça menos tempo de pausa respiratória. É preferível que você não aperte tanto o seu Jalandhara, a sua trava, para que você consiga ir progredindo aos poucos e para que você não se machuque. Tá bem? Então, nós vamos praticar murcha sim ao final da prática. Acho que vai ser muito legal e vai auxiliar muito, muito a entrada na meditação, que hoje será, spoiler, de mindfulness, como foi na aula passada. Então,
Vamos começar a nossa prática de asanas sentadas, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Este é o nosso momento de chegada na aula. Então, feche os seus olhos e comece a levar a sua atenção para o seu corpo. Primeiro, para essa parte mais externa do corpo. Perceba se sente algum desconforto ou não, como está sentado no chão, quais são os grupos musculares que te mantêm sentada. Vai pensando nisso. Vai mapeando o seu corpo. E vamos também prestar atenção na parte mais interna do nosso corpo. Aos poucos, vai abrindo os olhos devagar, se adaptando com a luminosidade do espaço. Observe o espaço ao seu redor. Vamos começar a prática de asanas com Ardha Matsyendrasana, meia postura de Matsendra, que é uma torção. Vamos começar, então, com a perna direita em cima. Então, caso você esteja com a perna esquerda em cima enquanto você está com as pernas cruzadas, inverta. A direita vem por cima, a esquerda vem por baixo. E aí, pessoal, a perna esquerda vai escorregar lá embaixo e a perna direita vai flexionar o joelho, tá certo? Então, novamente, é um movimento, pode ser feito todo junto. Perfeito. O peito do seu pé esquerdo está no chão, o seu joelho direito está flexionado, e aqui você vai decidir se você quer manter o seu pé direito onde ele está, ou então passar ele lá para o outro lado da perna esquerda. Mas, para você fazer isso, é preciso que o seu pé direito toque todo no chão, certo? Vou fazer de ladinho, que eu acho que fica mais fácil de vocês. E daqui, você vai escolher como quer segurar o seu joelho direito. Você pode segurar com a mão esquerda, você pode abraçá-lo, ou até mesmo passar o seu braço esquerdo. O braço direito vai lá atrás, estendido, e torcemos. Retornamos devagar e vamos torcer para o outro lado. Então, agora, quem está por cima é a perna esquerda. A perna direita passa por baixo da perna esquerda. Escolha onde vai deixar o seu pé esquerdo. Escolha como vai segurar o joelho esquerdo e torça olhando por cima do ombro esquerdo.
Retorne devagar ao centro. E vamos sentar com as pernas cruzadas novamente. Sinta um pouco os efeitos da prática no seu corpo. Faremos em seguida Gomukhasana, a postura da cara da vaca, né? Então, novamente começamos com a perna direita por cima. Mas agora, pessoal, as pernas as duas vão deslizando, a esquerda por baixo e a direita por cima, até que os joelhos se encontrem lá no meio, os pés estejam lá do lado do quadril, com o peito do pé no chão, certo? Cheguei aqui nessa postura. A partir daqui, nós vamos fazer também um movimento com os braços. O braço direito vai para trás por cima e o esquerdo por baixo. A ideia é que as mãos se encontrem lá atrás, mas não é preciso que você toque uma na outra. O importante é a intenção e que você deixe o peito bem aberto. Retornamos, voltamos também as pernas e trocamos o lado. Agora a perna esquerda está por cima, as pernas escorregam até que os joelhos fiquem alinhados e faremos o movimento dos braços, porém agora quem vai por cima é o braço esquerdo e por baixo o braço direito, as mãos se tocam ou não, peito aberto. Retornamos devagar, com as pernas cruzadas e observamos novamente. Aos poucos, nos preparamos para entrar em 4 apoios no gato. Vocês se lembram? Joelhos no chão e mãos no chão. Hoje não faremos a respiração no gato, mas faremos um equilíbrio. Então eu vou até me colocar de lado, para que eu tenha bastante espaço para fazer o equilíbrio. Vamos começar levantando o nosso braço direito lá para frente. E depois a perna esquerda lá para trás. Equilibre-se aqui. Retorne quando achar necessário. Quem está comigo, retorne devagar. E faremos o mesmo para o outro lado. Então, estendemos o nosso braço esquerdo lá na frente. Deixa eu mirar aqui para eu não acertar no chão. E a perna direita. Retornamos devagar. Daqui do gato, nós vamos para a balasana, na postura da semente ou da criança.
Então, levamos o peso do nosso corpo lá para trás, sentando em cima dos pés e descansando a cabeça no chão. Caso você não consiga entrar nessa postura por conta de alguma questão no joelho, sente-se com as pernas cruzadas e observe. Retornamos para o gato e o gato será apenas uma passagem agora para a Domuca, o cachorro olhando para baixo. Então, ativamos os nossos pés lá atrás e o que vamos fazer é tirar os joelhos do chão, levando o quadril lá para cima. A coluna vai ficar bem retinha. E você pode flexionar os joelhos para ajudar o quadril a ir mais lá para cima. Caso sinta que é possível, você pode tentar estender os joelhos. E para chegar à posição em pé, vamos levando nossos pés próximos das mãos e desenrolamos o corpo. Vou mudar a câmera para vocês conseguirem ver melhor. Estamos agora em pé. E aqui de pé, nós faremos, primeiro de tudo, um elefantinho, soltamos os braços e o tronco vai de um lado para o outro. Assim a gente solta bem os braços, que estavam, né, aguentando bastante peso até agora. Aos poucos vai parando o movimento. Coloque-se com os pés paralelos. Sinta o seu corpo de pé. Faremos Vrikassana, postura da árvore. Vocês já conhecem. Vamos começar com a perna direita. Então, afastamos o nosso pé direito um pouquinho lateralmente, abrimos bem os dedos do pé do chão, seguramos no chão com os dedos e transferimos o peso todo para a perna direita. Com a perna esquerda livre, nós decidimos onde vamos posicionar o pé e também o que faremos com as mãos. A gente pode deixar elas estendidas, pode subir as mãos, pode deixar no centro. O importante é que se você tem problemas com equilíbrio, você ou se apoie numa parede ou coloque uma cadeira na sua frente. Foque em um ponto fixo à sua frente. E retornamos. Faremos o mesmo agora do outro lado. Então, vocês já conhecem o processo do equilíbrio. Abra bem os dedos no chão. Coloque o peso todo na perna esquerda e vá subindo à direita. Faça o que achar melhor com as mãos. Foque em um ponto fixo. Retornamos aos poucos.
Sentimos como está o nosso corpo aqui. Perceba se existe alguma ondulação ou se o corpo está bem fixado no chão. E nós entraremos em Uttanasana. Então, Uttanasana é aquela postura que tem uma grande extensão. Nós levamos todo o nosso corpo ao chão, nos mantendo de pé. Começando com o quadril. Quando acaba a flexão do quadril, nós flexionamos as costas. E podemos sim dobrar os joelhos. Siga em Uttanasana, deixe a cabeça e os braços bem pendurados. Continuamos em Uttanasana e nos preparamos para, de Uttanasana, entrarmos em Malasana, ou sapo. Então, flexionamos bem os nossos joelhos, abrindo os nossos pés para fora e chegamos com os glúteos bem próximos ao chão, mas não encostamos eles no chão. Pessoal, caso você tenha algum problema de joelho, atenção, perceba se essa postura é para você ou não. Chegando aqui, se você não consegue manter os seus pés no chão, você pode mantê-los assim com a ponta dos pés, ou você pode até sentar, mas o ideal é que você fique nessa posição, una suas mãos e você vai trazer os cotovelos lá nos joelhos, empurrando bem para que o seu peito fique bem aberto. Enfim, nos sentamos e nos colocamos deitadas de barriga para cima, mantendo nossos joelhos flexionados, apontando lá para cima. Vamos começar sentindo o nosso corpo agora. Faça um movimento de báscula com o quadril, levando a sua lombar para longe e depois para bem pertinho do chão, sem tirar os glúteos do chão. O movimento pode ser maior ou então quase imperceptível. Fique à vontade para experimentar. Vá acessando esse movimento aos poucos. E nós faremos agora a nossa primeira invertida da aula. Atenção, vocês já sabem todas as contraindicações, mas eu vou repetir. Então, caso você tenha problemas cardíacos, caso você tenha acabado de comer, caso você tenha problemas nas costas, caso você tenha problemas cervicais, entre outros, atenção, ok? Eu vou dar duas opções e caso você queira fazer alguma delas, preste muita atenção no seu condicionamento e no seu corpo. Eu não estou aí na sua casa para te ver, então eu preciso que você tenha muito, muito cuidado. Faremos Sarvangasana vela ou então Setubandha Sarvangasana, que é a meia ponte, a ponte amarrada. Então, caso você vá fazer Setubandha Sarvangasana, você permanece nessa postura com os joelhos flexionados e apontando para o teto, os braços ao longo do corpo, mãos no chão. A ideia é que você tire o quadril no chão usando os músculos dos glúteos e aqui quadríceps.
desta forma. Caso você vá fazer Setubandha Sarvangasana, pode ficar aí. E caso você vá fazer Sarvangasana vela, levamos as pernas estendidas 90 graus lá para cima e demos um pequeno impulso. Deixa eu só tirar o meu microfone, porque senão ele corta a minha voz. Apoiando as costas nas mãos, com os cotovelos bem apoiados no chão. Tente ficar o mais reto possível. Você volta quando achar necessário, ou segue comigo. Caso você esteja comigo ainda, retornamos bem devagar, encostando vértebra por vértebra no chão. E vamos descer com as pernas flexionadas. Então, um pouquinho, seu corpo no chão. Perceba os efeitos dessa invertida. Nós faremos mais uma invertida. Será Halasana, o arado, ou Ardha Halasana, o meio arado. Para fazer Halasana, nós passamos por Ardha Halasana. Então, vamos começar com ele. Primeiro, garanta que você tem espaço lá atrás. É mais importante do que subir com as pernas completamente retas do chão, que você tem espaço lá atrás. Então, subimos com as pernas 90 graus e aqui estamos em Ardha Halasana. Caso você vá parar aqui, atente-se. Se estiver muito difícil manter as pernas super estendidas, você pode sim flexionar um pouco o seu joelho. E caso precise, você também pode segurar nas pernas. Se você for para a Halasana comigo, você vai levar os seus braços lá no chão e com um impulso, levar as pernas lá para trás. Entenda onde é o seu limite. Algumas pessoas não conseguem tocar o pé no chão e podem ficar aqui. Caso precise flexionar os joelhos, traga eles ao lado das orelhas. E caso queira seguir, você vai levar os pés mais lá para trás, tocando o chão. Retorne quando achar necessário. Retornamos devagar, vértebra por vértebra no chão, com os joelhos ainda flexionados, apontando para cima. Aproveite este momento para sentir o seu corpo. Leve, atenção, leve desconforto pode aparecer depois de fazer Halasana. Mas, pessoal, ele é leve, realmente leve, não pode ser uma dor, ok? Nós vamos aproveitar para fazer o asana complementar a Sarvangasana, vela, e a Matsyasana, o peixe.
Então, você tem duas opções. Caso você consiga fazer lótus, você entra em lótus aqui, sentadinho, deitadinho. Mas, caso você não consiga entrar em lótus, você vai estender as suas pernas unidas lá para baixo e vai colocar os braços embaixo do seu corpo. Eles estão estendidos e apontando para baixo, apoiando muito, muito bem os seus cotovelos no chão. Se você entrou em lótus, você vai segurar os dedões do pé com os seus dedos da mão, como uma pinça, e apoiar muito, muito bem os cotovelos também no chão. E aí, nós vamos levar a ponta da nossa cabeça no chão, olhando lá para trás. Atenção, problemas cervicais. Então, vamos lá. Retorne quando achar necessário. Se estiver comigo, retorne devagar. Se estiver em lótus, libere as pernas e deixe-as estendidas. Observe. Os cotovelos bem apoiados no chão durante Matsasana possuem uma importância extrema. Quando a gente vira bastante cervical e encostamos o topo da nossa cabeça no chão, a cervical fica bastante sobrecarregada. Para tirar um pouco dessa tensão, deste peso da cervical, nós apoiamos muito, mas muito os cotovelos no chão. É uma distribuição do peso. Assim como em Sarvangasana, nós também apoiamos os nossos cotovelos, mais braços no chão, para que a cervical nunca fique sobrecarregada. Tá bem? Vamos então nos colocando de bruços. Descanse a cabeça nas mãos. Sinta o seu corpo deitado desta forma diferente. E para terminarmos toda essa nossa prática de asanas, vamos fazer Bhujangasana, na postura da cobra, que é bem complementar a Halasana, o arado. Então, as pernas estão estendidas e unidas, queixo ou testa no chão, as mãos estão na altura das últimas costelas. O que nós queremos com as mãos aqui é unir as escápulas lá atrás nas costas e nós tiramos a cabeça do chão primeiro e em seguida levantamos o peito, olhando para cima e juntando bem as escápulas lá atrás. Não existe peso aqui nas mãos. Retorne quando achar necessário. Quem está comigo retorna e vai se deitando de barriga para cima. As pernas estendidas. Os pés caem para fora. Os braços ao longo do corpo. Também abrimos um pouquinho, deixando um espaço nas axilas. E sinta todo o seu corpo no chão.
Perceba primeiro os efeitos da prática. Comece a perceber pelo lado mais externo do seu corpo, pela pele, pelos grupos musculares. Sinta o que o seu corpo está te dizendo. Comece a observar também o que o seu corpo está dizendo em relação à parte mais interna. Então, observe sua respiração. Tente observar o seu coração batendo. E quaisquer outras coisas que estejam acontecendo aí dentro do seu corpo. Preste atenção, escute. E aos poucos, permita que o seu corpo relaxe cada vez mais. Sinta como se o relaxamento partisse do meio do seu corpo e que a cada inspiração, como se ele se espalhasse por todo o corpo, e a cada expiração ele faz efeito em cada um dos grupos musculares, desde a ponta dos pés até o couro cabeludo. E aos poucos vamos adotando respirações mais profundas. E começamos a fazer movimentos com o corpo a partir das mãos e dos pés. E vamos fazendo tudo aquilo que o nosso corpo nos pede.
Vá fazendo tudo isso até que você se coloque sentada com as pernas cruzadas. Aqui, sentada com as pernas cruzadas. Bom, ele deu um zoom, mas agora não tem problema. Nós vamos praticar Murcha Pranayama. Eu vou mostrar uma vez e depois seguimos cada um por si. Nós vamos fazer, pessoal, pensando num tempo de expiração 2 vezes maior do que o tempo de inspiração e uma pausa respiratória, a princípio, do mesmo tamanho que a inspiração e conforme vamos avançando no pranayama, durante a sua prática agora, pessoal, você pode aumentar esse tempo para o tempo da expiração, que é 2 vezes da inspiração. Eu costumo falar 5 tempos e 10 tempos, porque eu acho que é um bom tempo de respiração. Mas tem gente que faz 6, 12, 7, 14, 4, 8, enfim. Fique à vontade para fazer no seu tempo. Lembrando que nós vamos fazer a inspiração desta forma. E na hora de fazer a pausa respiratória, fecharemos o nariz e faremos Jalandarabanda, levando o queixo lá no peito, travando bem. Para expirar, apenas soltamos as mãos do nariz, expiramos aqui em Jalandhara e para inspirar, retornamos a nossa cabeça. Tá bem? É importante que esse movimento aconteça, mas aí o tempo de pausa, enfim, é com cada um de vocês. Lembrando que é ideal que vocês não sintam nenhum tipo de afobação. O que a gente está falando aqui da perda de consciência não tem nada a ver com afobação, com vontade extrema de respirar e essa aflição. Tá bem, pessoal? Então, vamos fazer 10 repetições. Então, o ciclo completo, vocês já sabem, que é inspiração, pausa respiratória e expiração. 10 vezes, cada um no seu tempo. Fiquem à vontade para começar agora.
Logo depois de realizar o ciclo 10 vezes, deixe a sua respiração livre. E está se preparando para entrar no estado meditativo, logo após esse cinema, e aquieta bem. Faremos a mesma meditação da aula passada, a meditação que vem do Mindfulness, em que nós vamos não controlar a nossa respiração, mas começar a acompanhar a nossa respiração. Eventualmente vamos perder o foco. E assim que percebemos que perdemos o foco, a gente vai gentilmente guiar a nossa mente novamente lá na respiração. Lembrando que estamos num barquinho, como se fôssemos um barquinho seguindo esse caminho da respiração. Porém, estamos num mar que é a nossa mente e a gente acha que a gente está sozinho, né? Mas não, do nada vem uma baleia do subconsciente, pum, nos tira do prumo, nos leva para outros caminhos e acabamos indo nessas outras direções. A nossa ideia é que a gente consiga ensinar para essas baleias do subconsciente o caminho que nós estamos fazendo. Então, é importante que você seja gentil consigo na hora de se trazer de volta para a respiração, mas também que você tenha um certo rigor e não deixe você ficar viajando aí por muito tempo. Assim que perceber, entenda, perceba e retorne a concentração para a sua respiração, ok? Eu vou botar um timer de 5 minutos. Que vai se iniciar agora.
E assim nós vamos encerrando nossa meditação. Caso você queira ficar mais um tempo, fique à vontade. Legal que a gente consiga ir aumentando esse tempo na nossa prática pessoal, aos poucos, tá bem? Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, gostado bastante. Lembrando que agora nos vemos apenas na sexta-feira, porque quinta-feira é dia do trabalhador, feriado, então resolvi não emendar e dar essa aula para vocês na sexta-feira. Tá bem, pessoal? Então, até lá, espero que vocês tenham uma ótima semana e que aproveitem muito, muito o feriado de vocês.